Antes de eu ligar para alguns lugares de médiums, eu queria falar um pouco sobre por que estamos indo a uma loja de médiums. Sabe o que há de errado com médiums e videntes, todas essas coisas? Certo, então basicamente é sobre isso que queremos falar, feitiçaria e adivinhação. Deus criou um plano original para a humanidade, que era habitar com Ele. Por causa do pecado, tudo que Deus criou como bom foi pervertido. Temos acesso ao Espírito Santo, mas as pessoas preferem se conectar com outros espíritos, menos o Espírito Santo. Pense nisso como manifestação. Hoje em dia as pessoas dizem, manifestação é bom, ótimo, incrível. Manifeste dinheiro, fama, poder, mas a manifestação não se importa com você. A manifestação não se importa se o que você deseja vai te destruir ou ajudar. Ela não liga. Satanás quer que você seja destruído. Satanás quer que você fique o mais longe possível da liberdade do Senhor. Por isso, às vezes, ficamos irritados quando oramos e pedimos algo a Deus e Ele não nos dá. Precisamos entender que Ele sabe as respostas às nossas orações. Quando se trata disso, precisamos entender que adivinhação e feitiçaria envolvem acessar outros espíritos que não o Espírito Santo. Se confiamos em Deus e acreditamos que seu caminho é melhor, que Ele é a autoridade suprema e justo, por que eu ouviria outro espírito além daquele que realmente se importa comigo? Qualquer pessoa que seja vidente, médium, feiticeiro ou o que quer que seja, não tem menos valor moral do que um ser humano comum. Mas eles são responsabilizados, assim como os incrédulos, os detestáveis, os assassinos, os sexualmente imorais, os idólatras, os mentirosos. Todas essas pessoas são consideradas destinadas a queimar no lago de fogo, como diz Apocalipse 21. Você e eu somos considerados destinados a queimar no lago de fogo. Nós merecemos o inferno. Nós merecemos o castigo. Você sabe pelo que as pessoas realmente vão para o inferno? Pecado não arrependido. E há pessoas no mundo agora mesmo que pensam, eu sou cristão, eu posso brincar com essa adivinhação, feitiçaria e com os médiuns psíquicos. Eu posso ouvir outros espíritos. E nós precisamos nos opor a isso. Nós vemos até no livro de Atos, Simeão, um mago, um feiticeiro que queria que o Espírito Santo trouxesse lucro. Ele tentou prostituir o Espírito Santo e foi estranho. Disseram, você não pode prostituir o Espírito Santo. Não pode fazer isso. Vá ler Atos, capítulo 8, e veja Simeão tentando prostituir o Espírito Santo. Mas eu amo um João 4:1. Veja se eles são de Deus. Pois muitos falsos profetas saíram pelo mundo. Aqui está o que eu amo. Além de apenas adivinhação, nova era, feitiçaria e médiuns, você precisa testar os espíritos e virar a mão para ver quem está te oferecendo e o que está sendo oferecido. Há muitas coisas que parecem boas, certo? Há muitas coisas que parecem boas. Será que isso vai me afastar ainda mais de Jesus ou me aproximar dele? Isso vem de Deus ou não vem de Deus? Essas coisas de testar o futuro, fazer feitiços de amor e toda essa bobagem. Muito bem, posso continuar falando sem parar. Deixa eu ligar para algumas lojas de artigos esotéricos. Esse é o cara. Nossa! Ok. Com certeza vou ligar para esse cara. O nome dele é Tim. Aquele cara estava incrível. Vamos lá, Tim. Este é Timothy. Tim? O que está acontecendo? Meu nome é Bryce. Olá. Repita isso. Meu nome é Bryce. Prazer em conhecê-lo. Ainda não te entendo. Olá, Tim. Sou Bryce. Queremos saber quanto tempo duraram suas leituras, mas em vez disso podemos só fazer algumas perguntas como uma entrevista rápida por iPhone. Sim. As sessões geralmente duram 1 hora. Eu sigo os ensinamentos de Hermes, o Trismegisto, o Hermes 3 vezes abençoado, e no hermetismo usamos astrologia, tarô e numerologia juntos. Ok, então se quisermos passar, se quisermos passar nos próximos 15 ou 20 minutos e tomar um pouco do seu tempo, mas em vez de realmente fazer uma leitura, a gente senta, faz algumas perguntas tipo, há quanto tempo você faz isso, de onde você é, por que você acredita no que acredita, e ouvir um pouco da sua história, e aí eu compartilho um pouco da minha. Tudo bem pra você? Todos. Certo, chegaremos em cerca de 20 minutos. Ok. Todos. Certo, até logo, Tim. Vamos lá, querida. A gente se vê em breve. Não sei se ele entendeu o agente. Eu só queria ser gentil. Não sei se isso foi estranho. Encontramos nosso cara. Vamos vê-lo na loja esotérica. Vamos. Olá, Tim. Não, Timothy. Timothy, é Bryce. Prazer em conhecê-lo. Podemos entrar? Bom, Nossos homens estão aqui. Obrigado pela filmagem. Este é o Dylan. E aí, Timothy? Como você... tô bem. Este é Dylan. Você ama Jesus? Eu? Como Jesus. Ok, sure. E este é Hayden. Meu nome é Hayden. Prazer conhecê-lo e obrigado por receber. O que O que estamos fazendo? eu adoraria... Onde for seu lugar, vou sentar de frente para você. Adoraríamos sentar. Quero fazer perguntas, ouvir sua história e conversar. Ok. Meu irmão mais novo era católico, ele foi a um sebo e eles estavam vendendo caixas com vários tipos de livros. Então ele comprou uma caixa, entrou e disse, estou fora de controle aqui, fica com isso, e saiu correndo. Era uma caixa de livros metafísicos. Ok. Sobre astrologia, tarô e numerologia, e foi essa caixa de livros que, de maneira leve, acabou me trazendo aqui. Uau. E meu escritório fica neste prédio há 29 anos.
Oh, meu Deus. Eu sigo os ensinamentos de Hermes, o Trismegisto, o Hermes 3 vezes abençoado. E no hermetismo acreditamos que Hermes trouxe a astrologia para o planeta. E o que exatamente Hermes faz, de acordo com esse sistema de crenças? No hermetismo, há um conhecimento realmente profundo sobre a existência. Na prática hermética, existem 7 ramos da astrologia e 7 níveis de cada ramo, formando uma grade com 49 quadrados. A maioria dos astrólogos modernos só tem conhecimento do primeiro quadrado daquela grade, a astrologia natal. A prática disso reside no fato de que a linguagem esotérica e oculta da astrologia hermética contém uma descrição completa do propósito, da natureza e das funções da consciência. Eu segui a religião das estrelas. Entendi. E é uma explicação profunda e abrangente de como chegamos aqui e por que estamos aqui. Não se trata apenas do que aconteceu conosco quando as pequenas criaturas saíram da água e vieram para a Terra, mas também do nosso futuro aqui no planeta. E o que você acha, na sua opinião, que acontece quando morremos? Dormir e sonhar. É assim que é estar morto. Só preto? Não, sonhando. Sonhando. Sim, isso é o astral. Agora, no hermetismo, acreditamos que somos eternos. Acreditamos que tudo o que está aqui veio com o Big Bang e todos estaremos aqui juntos até que este lugar não exista mais, mudando de forma, mas evoluindo para estados de consciência cada vez mais complexos. Agora nós acreditamos. O que sabemos sobre este aqui? Quando deixarmos estes corpos, é composto por estados de consciência. Então, depois do nós passamos por essa forma, o astral, vamos para o etérico, e depois disso para o acástico. E o acástico é o 10º passo. Esta consciência que você e eu temos aqui é o 7º passo em uma jornada de 13 etapas, da inconsciência total à consciência total. Então, basicamente, depois desta vida, você entra em outro corpo de consciência e simplesmente continua evoluindo. Ok, e quanto a alguém como um Hitler ou um assassino, esse tipo de pessoa, eles também continuam evoluindo nesses níveis de consciência da mesma forma? Com certeza. Então, o que... Tipo, quando você pensa em alguém como Hitler, que comete um genocídio, e então você pensa em alguém, tipo, desde que entramos aqui, você parece ser uma pessoa muito gentil, amável, alegre, certo? E você se compara só como ser humano ao Hitler. Eu não me comparo, mas eu não acredito em bem ou mal. Nós somos peixes em um aquário, nos é dado o ambiente, mas o que fazemos com ele, este corpo físico que temos é a última forma de animal e a primeira forma. Este é o casulo onde essa metamorfose acontece. Então, quando você diz que não acredita em bem ou mal, tipo, nós somos... Então você não acredita em nenhuma verdade absoluta? Não, eu não acredito, com certeza. Ok. Tudo é mutável. Quero dizer, esta é uma realidade de acesso aleatório. Ao sair por aquela porta e ir para a calçada, à direita ou à esquerda, você mudou sua vida imensuravelmente. E não há como saber o que teria acontecido se tivesse ido pelo outro caminho. Mas você já teve problemas com coisas como assassinato, ou coisas como assassinato, por exemplo? Você diria que isso está errado? Ah, completamente errado. Como você define algo como absolutamente errado se não existe uma verdade absoluta? É correto e nem incorreto ao mesmo tempo, em vez de certo ou errado, bom ou ruim. É o destino pessoal de cada um de nós. E às vezes como Hitler, às vezes como Jeffrey Dahmer, você sabe, Jeffrey Dahmer? Sim, eu conheço. Ele fez coisas malucas. Existem pessoas assim no mundo que simplesmente têm ideias um pouco diferentes. Infelizmente, muitos deles, como Hitler, como Mussolini para a França, ter carisma. E como você acha que eles chegaram a esse ponto? Como você acha que Jeffrey Dahmer é como se ele fosse um pouco interessante ou como ele chegou a esse ponto? Ok, no problem. Deixe-me explicar. Eu acho que os demônios não são como os anjos. Acho que os demônios são nossa lembrança de termos sido insetos, porque tudo o que existe aqui começou como pedras, e depois de aprendermos a ser boas pedras,
subimos na escala evolutiva e nos tornamos lodo de lagoa, lanceolados e criaturas unicelulares. Depois disso, ascendemos a estados de consciência cada vez mais complexos, tendo milhares e milhares de vidas nessa evolução. E eu acho que os demônios são a lembrança de nós mesmos. E quando entramos aqui, você sabe, você tem muita coisa acontecendo. Vamos dizer que você tem muita coisa acontecendo, Timothy. Você tem Este símbolo aqui. Você tem Buda ali. Você tem o deus egípcio ali. Você tem tanta coisa acontecendo. Mas eu não, a menos que eu tenha perdido alguma coisa. Você até fez um comentário sobre o Dylan. Ele estava com a camisa de Jesus. O que você acha de Jesus? O que você acha de cristianismo e... Quando eu era menino, os cristãos me deram essa visão de Deus, como um cara branco sentado lá em cima em um trono dourado com uma lâmpada e uma barba branca. Mas como minha amiga afro-americana disse, morrer e chegar lá em cima e descobrir que é um condomínio fechado com um cara branco na porta, não é a minha ideia de paraíso. Eu nunca pensei... Obrigado, Senhor. Obrigado, Bob Marley, pelo conceito do pai da criação. Deus é um ser que pode fazer algo do nada. Se você pudesse fazer algo do nada, que tipo de forma acha que assumiria? É o pai da criação. E obrigado, Hermético, pelo conceito da terra como a mãe da concepção. Jesus, eu não sei. Isso foi há muito tempo, muito confuso. Ele existiu? Provavelmente. Eu aceito isso? Não, eu não. Este lugar está cheio de magia divina. Como as plantas se movem, como elas começam a girar. Por que não param? Magia divina. Quando você dá uma mordida em uma maçã e percebe que uma árvore a fez com terra e água, isso é magia divina. Este lugar está cheio disso. Estamos em uma esfera, mais ou menos na metade do caminho para baixo, seja lá onde estivermos nessa esfera, e aquilo é para cima. E aquilo é magia divina acontecendo bem ali. Não sei sobre Jesus. História engraçada. Sim, por favor. Bem, é engraçada para mim. Talvez não seja. Tem uma amiga no Reino Unido que era da igreja Mormon. E ela saiu da igreja Mormon. E estávamos conversando e ela disse, bem, mesmo tendo saído da igreja, ainda amo Jesus. E Jesus te ama. E eu disse, tudo bem, é aí que temos um problema. E ela disse, se ele tentar me beijar, aí todo mundo tem um problema. Bem, sabe, eu diria que os Mormons teriam visões diferentes das dos cristãos. A testemunha de Jeová teria uma visão diferente da do cristão. Então você faz isso há mais de 20 anos? 40 anos. Gostaria muito de compartilhar um pouco da minha história com vocês, mas antes disso, minha última pergunta. Essa lesão acontece com você e você recebe essa caixa de livros sobre astrologia, tarô e todas essas outras coisas. Antes de receber essa caixa de livros, como estava a sua visão de mundo naquela época? Eu estava insano. Eu estava insano. E o que você quer dizer com isso? Eu não tinha uma visão ou interpretação precisa do mundo ao meu redor. Foi quando a criação que eu fui salvo e comecei a ver o mundo de uma forma realmente nobre e idealista. Antes disso, eu não tinha isso. Eu não tinha moral. Eu não tinha ética. Eu não era uma pessoa legal. E você disse, né, então, você disse antes que não tinha moral, ética, nada disso, mas agora, por causa disso, você tem moral e ética. Por causa do hermetismo, agora você tem moral e ética. Conexão com os ensinamentos herméticos, sim. E então agora você tem moral e ética, mas não existe uma verdade moral absoluta de acordo com sua crença? Exceto que eu acredito que tudo acontece corretamente. O que significa corretamente, eu não faço ideia, mas eu realmente acho que tudo acontece corretamente. Dizer que Hitler, Mussolini, Jeffrey Dahmer estavam errados absolutamente. Por quê? Como você. Por causa das experiências de vidas passadas que eles trouxeram para esta e da evolução de se tornar mais consciente. E
Esta é a Era de Aquário, de acordo com a astrologia. E na Era de Aquário começou em 22 de janeiro de 1890. E quando observamos as mudanças em nosso mundo desde 1890, percebemos que não se trata apenas de tecnologia, mas também de negócios. Para concebê-lo, e estamos nos tornando assim há muito tempo. O que buscamos agora é nos tornarmos humanos. E é assim que interpreto os ensinamentos cristãos como ser humano. Muito obrigado por compartilhar sua história e seus sentimentos. Eu ia... Adoraria, se não for incômodo. Obrigado, Timothy. Bem, vou manter minha pequena história curta e direta. Quer dizer, eu cresci em um ambiente cristão. Cresci no sul dos Estados Unidos, frequentava a igreja e uma escola cristã particular, mas não seguia Jesus. Eu não era realmente cristão. Na verdade, eu tinha ressentimento em relação ao cristianismo porque havia muitas pessoas que diziam: "Ei, eu sou cristão" com a boca, mas suas ações mostravam exatamente o oposto do que afirmavam com a boca. Então eu pensava, se é isso que você acha que deve ser, você é um hipócrita. Isso deve significar que Deus é um hipócrita? Era isso que eu pensava. E então vivi uma grande parte da minha vida com depressão e ansiedade, anos de depressão e ansiedade. E quando eu tinha 7 anos, eu ia tirar minha própria vida. E então eu ia tirar minha vida eu nunca usei drogas ou álcool antes. Tive um encontro sobrenatural com Jesus, onde ele se revelou para mim e me impediu de tomar uma decisão irreversível com a minha vida. Então eu fiz uma oração. Eu disse: Jesus, se você é real, tire minha ansiedade e depressão. E eu não tive mais aquela ansiedade ou depressão paralisante desde aquele dia. Então foi como se aquilo fosse meu primeiro passo. Foi como, ok, se esse cara Jesus é real, é uma grande decisão da qual não posso voltar atrás. E foi assim que dei meu primeiro passo com Jesus. Então comecei a ler a Bíblia e a pesquisar a história desse tal de Jesus, sabe? Minha pergunta era: ele é Deus? Porque se ele simplesmente morrer, como você e eu, ele não será diferente de mim e de você. Mas se ele ressuscitou dos mortos, então é isso. E você acredita que Jesus fez isso? Sim. E você acredita nisso porque está escrito na Bíblia? Depoimentos de testemunhas. Porque tivemos mais de 500 testemunhas oculares que viram Jesus em seu corpo físico ascender ao céu. Da mesma forma que eu não estava vivo no 11 de setembro, que eu não estava vivo na Segunda Guerra Mundial, que eu não estava vivo para as cruzadas, mas eu sei, por relatos de testemunhas e documentação histórica, que essas coisas aconteceram. E é por isso que acho interessante, porque eu respeito muito pessoas que têm... Eu respeito pessoas que buscam algo maior do que elas mesmas. Eu respeito isso profundamente. Minha pergunta é sempre Jesus, porque eu acho que Jesus parece aparecer em toda religião. Ele aparece em toda religião de alguma forma, de um jeito ou de outro. Seja só você dizendo, ele é legal. Você tem uma opinião sobre ele. Ou seja, um muçulmano dizendo, ele é um grande profeta, mas não é Deus. E então o cristão que diz, não, eu acho que esse Jesus é Deus. E então, você sabe, o budista e o hindu dizem que gostam dos ensinamentos dele, mas é só isso, sabe? E então, é mais ou menos onde eu me encaixo. Sou um cristão que ama Jesus e realmente acredito que Jesus é a verdade. Então, quando você diz algo como, eu não acredito em bem ou mal, eu acredito que somos bons. Eu argumentaria, minha posição, eu diria, Bryce não é bom. Na verdade, Bryce não está fazendo o bem. Bryce está quebrado. E eu nasci nisso. Neste mundo. Ninguém ensinou a ser egoísta. Meus pais me ensinaram a compartilhar brinquedos. Jeffrey Dahmer nasceu neste mundo perverso. Hitler nasceu neste mundo perverso. Timothy, Dylan, todos nós nascemos. E porque nascemos neste mundo perverso e numa natureza pecaminosa, temos algo enraizado em nosso coração e em nosso sangue, que é rebelar-se e servir a si mesmo. E só quando comecei a seguir Jesus é que senti que eu tinha valores, que eu tinha amor por coisas assim. Entende o que estou dizendo? E foi aí que eu cheguei lá. Mas eu estava orando antes de te ligar. E eu tinha um versículo bíblico sobre o qual gostaria de conversar com você, se não for incômodo. Oh, well. Claro. Então, eu sei que você disse que foi você quem criou a astrologia e as estrelas. Você diria que, de certa forma, você venera as estrelas ou venera
Você poderia me explicar isso novamente? A religião das estrelas, que afirma que estamos evoluindo essa consciência que você e eu possuímos, é o 7º passo em uma jornada de 13 passos, da inconsciência total à consciência total. É uma jornada. Sim. E como estávamos dizendo antes, sabe, tipo, responsabilidade, acho que isso é importante pra mim. É como uma questão de prestação de contas. Vamos usar Hitler como exemplo. Sabe, comete genocídio em massa. E você e eu olhamos pra isso e dizemos, isso é ruim. Isso é assassinato. Assassinato em massa é errado. Sim, está incorreto. Isso está certo? Ou então, vamos usar este exemplo, deixe-me usar este exemplo. Digamos que alguém desça à rua, assassine alguém e seja preso. Essa pessoa merece ir para a prisão por ter assassinado alguém? Sim. Sim. Porque eles merecem ser responsabilizados por seus atos. Certo. Leis vigentes nesta época. Mas o que você acha que aconteceria daqui a 200 anos se alguém assassinasse outra pessoa na rua? Merecedor de ir para a cadeia? Ah, com certeza. Se as leis vigentes naquela época forem as corretas. Então, se você e eu, certo? Se você e eu, você sabe das coisas que você fez que eu não sei sobre você, eu sei de coisas que eu fiz que não foram tão boas. Bryce não tem um passado bom de jeito nenhum, não é nada bom. E, da mesma forma que um assassino paga por seus crimes, a Bíblia nos diria que você e eu merecemos a morte como nossa responsabilidade pelos nossos pecados, uma dívida infinita pela qual temos que pagar um preço com a nossa vida. E nesta sociedade, isso é algo com que eu realmente tenho dificuldade neste mundo, Timothy. É que temos tantos livros de autoajuda sendo lançados todos os anos. Temos tantos medicamentos, temos tanto disso, tanto daquilo, e ainda assim não foi criada nenhuma cura para a doença do mundo. E eu procurei esse antídoto em tantos lugares diferentes e nunca o encontrei. E quando eu me voltei para Jesus, percebi que foi por isso que ele morreu. Sabe, eu acredito que Jesus é Deus em carne e osso. Que esse ser, eu não acho que ele era um cara branco em uma comunidade fechada. Sabe, esse cara temos Deus sentado no trono no céu, recebendo louvor a cada segundo, a cada hora, sendo adorado, amando tanto Timothy e Bryce, que se humilhou e desceu do céu em forma de carne e viveu no mesmo. Um mundo sofredor e perverso em que vivemos, mas viveu de forma perfeita. Então, algo que era tão desconhecido, a natureza de Deus, Deus que sempre existiu, morre numa cruz. Humildade suprema, sabendo que uma dívida infinita de pecado que os humanos só podem pagar com a própria vida, um Deus perfeito pode pagar essa dívida infinita. Mas, em vez de ser preso ao pecado e à morte, ele os derrota. E porque ele ressuscitou dos mortos, não é só tipo, ele ressuscitou dos mortos. Ele derrotou algo que você e eu não conseguimos derrotar. E quando eu coloco minha fé de que o sangue de Jesus me purificou do meu pecado e derrotou o pecado e a morte, é aí que sou perdoado. É aí que sou salvo. Então é como se, ou eu pago o preço pelos meus pecados com a minha própria vida, ou deixo que o homem que me amou o suficiente para pagar com a vida dele, cubra os meus pecados para que eu possa estar com ele. E agora, aqui, é como se eu estivesse seguindo Jesus. Eu acredito que Jesus criou tudo, sabe? Eu acredito que ele é o Deus deste mundo. Ele é o Deus do mundo de 200 anos atrás. Ele é o Deus do mundo daqui a 200 anos. Ele sempre existiu, criando tudo, dando vida a tudo com seu sopro. Sabe, então quando você diz coisas como quem continua girando, quem faz isso, quem faz aquilo, em vez de mágica de Deus, eu penso, o próprio Deus. É a graça de Deus que mantém tudo em movimento. Quero dizer, é isso que Romanos 1 diria. Esse é um dos versículos que eu queria mencionar para você, pois diz que a justiça divina de Deus é revelada em toda a criação, de modo que a humanidade, você e eu, estamos sem desculpa. O que isso significa? Quando eu olho para este prédio, penso, ok, alguém teve que dedicar tempo e esforço, fazer um plano, colocar no papel, conseguir os materiais, investir trabalho duro e construir isso deixando bonito. Você sabe, isso não simplesmente aparece aqui do nada, de um dia para o outro. Olhe para isso e diga, tem que haver uma mente inteligente por trás de tudo isso, de todo esse conjunto. Sua mão, seu corpo, seus órgãos. Você sabe o quão complexo é, sabe, 7 cirurgias ao longo de 2 anos para consertar essa mão. A quantidade de nervos, os músculos nessa mão, os detalhes, é insano. Incrível. É loucura. É magnífico. E isso me empolga tanto pensar que Deus ama você e a mim o suficiente para fazer isso. Deus viu você quando você estava... Com licença. Você acredita que seu Deus está ciente de você? Sim. Ok, eu só queria
Pense em como isso é incrível, não é louco? Você Sabe o quão louco isso é? Isso é muito louco. Fico feliz que você tenha dito isso, certo? Porque existem o quê? 8 bilhões de pessoas no planeta agora. E quantas pessoas virão depois de mim? E há tantas pessoas, Deus tem tanta coisa para cuidar, mas Ele se importou o suficiente comigo naquela noite em que eu ia tomar uma decisão irreversível. E para mim, sabe, eu penso, se Deus era perfeito em carne e osso, por que Ele morreria uma morte que não merecia? você acreditaria que está acreditando, mas isso aconteceu. Eu não apenas acredito, eu tenho confiança. Isso é algo em que penso quase todos os dias. Eu fico pensando, por que Jesus morreria e morreria de uma forma que não merecia? E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 2, que olhamos para Jesus como o autor e consumador da nossa fé. E diz que, pela alegria que lhe estava proposta, Jesus suportou a cruz, o sofrimento. Ele foi espancado até a injustiça. Não só a Bíblia, mas documentos históricos dizem que quando ele foi pregado na cruz já nem parecia humano. Foi assim que bateram nele de forma tão brutal. E diz que o motivo pelo qual ele suportou a dor foi porque ele estava pensando em mim e em você. É louco pensar nisso, que na cruz em sua mente estavam Timóteo e eu. Mas com a criação, você sabe, Deuteronômio 4 diz que muitas pessoas vão olhar para as estrelas, o sol e a lua e ser atraídas a se curvar diante disso. E eu não quero dizer literalmente adorar com a boca. Você sabe, algumas pessoas podem seguir as estrelas. Eles podem seguir isso. Eles podem seguir esse caminho. E ele disse algo como, olha, essas coisas, devemos observar a criação. E essa beleza e magnificência da criação devem nos apontar para o Criador que criou essas coisas. Sabe, mesmo na cultura egípcia, o deus Sol Ra, sabe, esses egípcios adoravam Ra. O deus Sol. Tantas religiões. Todos os seres vivos que habitam este planeta atribuem a sua criação a seus deuses. Mas não é interessante como, por exemplo, esses egípcios adoravam Ra, e na história vemos que isso atingiu o Egito. Os documentos históricos não vão dizer que foi Yahweh. Os documentos históricos apenas registram esses fatos, sem serem cristãos. Mas a Bíblia diria que, na história, quando Deus envia pragas ao Egito e faz o Egito ficar escuro, faz o Egito ficar completamente escuro, um breu total, só o Egito. Deus está zombando, eu sou o Deus deste mundo. É meio louco pensar que, assim como muitas pessoas, até mesmo os egípcios adoravam esse ídolo Ra, e Deus dizia, Ra não é dono do sol, eu sou. Observe, ele muda e fica escuro. E ele faz muitas coisas, envia os sapos, envia isto e envia aquilo. E sim, no fim das contas, Timóteo, acho que você é uma pessoa incrivelmente gentil. Sou uma pessoa gentil e carinhosa. Você é. Acredito que sim. E essas são características de Jesus. Ele diz que é manso e humilde de coração. Foi assim que ele agiu na Bíblia. Mas de acordo com as Escrituras, você e eu, quando nascemos, somos inimigos de Deus. E sem fé em Jesus, ficamos separados de Deus por toda a eternidade. E quando Jesus está entrando nessa cidade, João Batista vai à frente dele dizendo, arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Volte-se para Jesus. Afaste-se do seu modo de pensar e do seu modo de viver. Porque há um caminho que parece certo para mim. Há um caminho que parece certo para Timothy. Mas há um caminho que parece certo para Yahweh, para Deus. E se eu acredito que o caminho dele é maior, que ele é justo, que ele é reto, que ele está sentado no trono, eu quero colocar as rédeas da minha vida em suas mãos. Então, quando você morre, quando você deixa este corpo físico, o que você acha que acontece com você? Eu acredito que todo ser humano, quando morremos, vamos ficar diante de Deus no dia do julgamento, porque ele é perfeitamente justo e reto. Se o julgamento dele for contra você, o que acontece com você? Você fica separado de Deus por toda a eternidade? E o que isso significa para você? Nesta vida, você acordou esta manhã e teve a opção de escolher se queria beber água ou café. Você teve a opção de escolher? Eu escolhi os dois. Você escolheu os dois. Água ou café? Você teve a opção de escolher o que queria para o almoço hoje. Quero Chick-fil-A, ou quero Chipotle, ou quero McDonald's. Você continuou. Temos a opção de escolher se queremos seguir Jesus ou não nesta vida.
E nesta vida, se eu escolher seguir Jesus nesta vida, isso alegra o coração de Deus, ele se regozija e passamos a eternidade com Deus. Mas se você e eu, como nascemos nessa natureza pecaminosa, naturalmente nos rebelando contra Deus e dizendo, dane-se Deus, dando um tapa na cara dele e dizendo, eu quero viver do jeito que eu quiser, isso parte o coração de Deus. Mas ele concede e respeita o nosso desejo e passamos a eternidade separados dele. E foi assim que Deus originalmente nos criou no jardim. Esse era todo o propósito. Adão e Eva foram criados para estar em relacionamento com Deus no jardim, era isso. Mas eles tinham livre arbítrio. Satanás diz, ei, Deus não quer que você seja maior do que ele. Dê uma mordida nesta fruta. E eles dão uma mordida e o pecado entra no mundo e cria esse abismo. Então, de acordo com a sua crença, por que o mundo não está consertado? Por que não está? Por que não está? Você está dizendo que isso é verdadeiro e real para você. Por que o mundo não está consertado? Por causa do pecado, a Bíblia diria, por causa do pecado, essa maldição infiltrou-se em todo o mundo, não apenas na natureza humana, mas na vida cotidiana. É por isso que acontecem fomes, incêndios, essas coisas, mas Deus não causa o sofrimento. Porque nós nos rebelamos contra Deus e a maldição entrou no mundo. Então aqui está um exemplo, certo? Passei por 4 anos de depressão e ansiedade debilitantes antes de começar a seguir Jesus e Jesus me encontrou. E às vezes eu me pergunto, Deus causou o meu sofrimento? Não, Deus não me fez ficar deprimido e ansioso, mas Deus permitiu que isso acontecesse, porque agora eu posso conversar com pessoas que lutam contra a depressão e a ansiedade. E se eu nunca tivesse passado por isso, às vezes eu não seria capaz de entender como essas pessoas pensam ou como elas compreendem, certo? E encontrar as pessoas onde elas estão. E assim, não só o sofrimento, Deus pode usar todas as coisas para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus. É isso que a Bíblia diz. Então Deus não causa o sofrimento, mas Deus pode usá-lo para promover o desenvolvimento do caráter. Deus pode usar isso para desenvolver integridade. Deus pode usar isso para a sua glória. E eu sou capaz de entender as pessoas porque passei por algo assim. E eu acredito que essa é uma das razões pelas quais passei por isso. Deus usou aquele sofrimento. Deus fala com você? Acredito que sim, qualquer pessoa pode falar com Deus. Você ouve com seus ouvidos? Deus fala conosco de 4 maneiras, através da sua palavra, a Bíblia. Nós acreditamos que a Bíblia... Não, eu estou perguntando, Deus fala com você hoje, na sua vida, para você... Sim, quando eu oro e fecho os olhos sozinho e converso com Deus. Sim, você está falando sim. Tenho pensamentos que entram... Ok. Então ontem à noite... Você está ouvindo Deus com a sua mente? Sim. Ok. E... Não seus ouvidos, mas com você. Sim, eu nunca na minha vida ouvi a voz audível de Deus vinda do céu. Mas tipo, hoje à noite estou orando por um jovem na rua e enquanto oro por ele, ouço na minha mente, ele tem insônia. E terminamos de orar. Eu falei, olha, cara, isso vai ser super estranho. Porque às vezes eu fico tipo, não sei se isso é só um pensamento meu ou se é Deus. Então eu disse, ei, cara, isso vai ser loucura? Você tem insônia? E ele ficou tipo, que diabos? Eu tenho tido insônia há 2 meses. Não foi. Foi louco. E ele ficou pirando. Ele falou, como você saberia disso? Só Deus. Porque Deus vê meu irmão Jacó. E ele o ama tanto que não só se importa primeiro com o coração dele, mas também com os pequenos detalhes da vida dele. E então você e eu somos seres humanos quebrados e pecadores que merecem ser punidos, mas isso é o perdão, certo? Eu não concordo com o que você está dizendo. Você não acredita que somos pecadores miseráveis e perdidos? E quanto a todas as más decisões que você já tomou na sua vida? Foram erros humanos cometidos em um corpo humano. Mas você não acha que merece ser responsabilizado por isso? Eu sou. Eu me responsabilizo. De que maneiras? Primeiro, eu tive que reconhecer que cometi um erro e... Um erro é que eu fiz algo que eu menti, enganei, roubei, fiz algo pelo qual alguém sofreu e eu tive que reconhecer isso. Isso foi um erro até o momento em que eu despertei, até o momento em que tive um esclarecimento. Eu fazia as coisas como Timothy, porque era assim que Timothy fazia as coisas. E Timothy estava fazendo as coisas e eu era Timothy. Então eu fazia as coisas desse jeito e nunca questionei. Eu sabia que o que eu estava fazendo não era apropriado, mas eu não me importava porque isso me dava o que eu queria. Então eu acordei e comecei a ver o erro dos meus caminhos e comecei a ser capaz
de reconhecer aquelas experiências como erros. E essa foi a primeira parte. A segunda parte foi que eu tive que me examinar profundamente. O que me permitiu estar lá e fazer aquilo? O que eu era, o que eu queria para ser capaz de fazer isso? Na terceira parte, precisei olhar para dentro de mim, do meu coração e da minha mente e pedir desculpas sinceramente a todos os envolvidos ou afetados. E a quarta parte era que eu tinha que prometer nunca mais fazer algo assim, nem ter esses pensamentos novamente. E foi isso que me levou a um estado de graça. E você já teve pensamentos de tentar novamente ou já sentiu que alguma vez não conseguiu? Não, eu não. Você não deixa nada a desejar? Tenho minhas próprias ideias sobre como sou diferente de como era antes. Eu sou são. Tenho uma visão razoável do mundo ao meu redor. Estou aqui. Ser um servo do povo para ajudar a curar as feridas do mundo. É por isso que fomos tão profundamente feridos. Nós não estivemos lá. E é como se você estivesse falando sobre o seu Jesus e o sofrimento que você consegue identificar que ele passou. E você está atribuindo isso ao fato de que foi o sacrifício dele por você. E se isso te traz alegria, se isso te traz felicidade, se isso te traz a capacidade de ajudar os outros a progredirem. E sabe, como aquelas pessoas para quem você pediu desculpas e elas te perdoaram, sabe? Perdão, cancelamento. Eles cancelaram a dívida que você tinha com o perdão deles. É isso que significa perdão, certo? E é isso que acreditamos que Jesus fez. Mas você não pode receber esse perdão se não depositar fé e confiança nisso. E essa graça é um dom que você e eu não merecemos. Eu mereço isso. 100%, literalmente. Por que você merece isso? Porque reconheci o erro grave que cometi e percebi que, naquele momento, não estava sendo humano. Mas você depende de si mesmo para obter essa graça? Ah, com certeza. E você nunca... Não existe autoridade maior neste mundo para mim do que eu mesmo. E você não cometeu nenhum deslize? Nenhuma vez. Desde então, em 40 anos? Nenhuma vez. Bem, eu posso dizer que como um crente que confia em alguém maior do que eu, tenho momentos em que falho. Tenho momentos em que enfrento dificuldades. E a graça de Deus me encoraja e me fortalece para continuar e não me deixar abater pela vergonha e pela culpa. E... sim. Que bom que funciona para você. Fico realmente feliz por você, que isso funcione para você, que isso lhe traga o conhecimento de que precisa para seguir em frente na sua vida, com a crença de que está ajudando outras pessoas. E acho que essa é a maior aspiração pela qual qualquer ser humano pode lutar. Eu queria ler este versículo. Ler um versículo para você. Esta é a última coisa que vou compartilhar com você. Sabe, eu agradeço suas gentis palavras. Sabe, algo que você compartilhou comigo foi: se isso te traz alegria, sabe, fico feliz por você. E sabe, eu agradeço suas gentis palavras. Como eu disse antes, a Bíblia diz que a fé e a confiança somente em Jesus Cristo são o que te levam a um relacionamento e à eternidade com Deus. E nesta vida, eu realmente acredito, e estou me pronunciando agora, que você e eu temos a opção de escolher Jesus ou não. E é isso que o livro do Apocalipse diz nas Escrituras. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E pensar que pessoas boas não vão para o céu. De acordo com a Bíblia, as pessoas perdoadas vão para o céu. Pessoas fiéis a Jesus Cristo vão para o céu. E mesmo que, em suas palavras gentis, você diga: se isso te traz alegria, que bom para você, a minha coisa me traz alegria. De acordo com a Bíblia, eu teria que olhar para você e dizer: eu te amo muito, irmão. Mas se não nos arrependermos e não mudarmos nossos caminhos, nunca veremos a luz do dia por toda a eternidade. Nunca veremos. Nunca poderemos experimentar a plenitude e a magnífica beleza de Deus. E se formos honestos conosco mesmos, precisamos saber disso. Precisamos de alguém além de nós mesmos.
Sou um ser humano finito e limitado que não pode confiar em Bryce. Preciso confiar na força e no poder do Espírito Santo e no Deus Hermes, no Deus Sol-Ra, em Buda e em Maomé. Todos esses caras se curvam ao nome de Jesus porque não existe nome maior, não só na minha mente. Eu acredito que neste universo, tudo está na palma da mão dele, Timóteo. Bem, Timóteo, meu irmão, eu te amo. Sou grato por você, mas preciso te chamar, meu irmão. Por favor, ore a Jesus. Não, eu não vou orar a Jesus. Eu não o aceito como você aceita. Para mim, ele foi apenas mais um ser humano. Bem, eu acredito que ele é muito maior do que qualquer ser humano no planeta. Isso te traz alegria, isso te traz felicidade. E eu fico feliz que isso encha seu coração com o amor que você precisa para ir ao mundo e ajudar os outros. Sabe, se o seu prédio estivesse pegando fogo e você não soubesse, e eu simplesmente passasse e não gritasse para te avisar, isso não seria nada amoroso da minha parte. Dizer, ei, seu prédio está pegando fogo, você deveria sair. Você sabe, isso não seria nada amoroso, e você sabe, muita gente hoje em dia acha que a verdade não é amorosa, mas a verdade é amorosa, e Jesus não diz, eu sou uma verdade. Ele diz, eu sou a verdade. E se você faz uma afirmação dessas, de que eu sou a personificação da paciência, bondade, generosidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, graça e verdade, meus ouvidos têm que se atentar e pensar, eu preciso ver se há algo nisso. E então... Eu já estive lá, já passei por isso, já examinei, e para mim isso não é uma realidade. Bem, irmão, vou continuar orando para que Jesus se revele a você. Obrigado pelas suas orações. Pelo seu tempo, Timothy. Deus te abençoe, irmão. Obrigado. Leve isso para as ruas. Obrigado por nos deixar estar na sua loja. Agradeço você. Timothy era realmente gentil, mas novamente, como dizemos, pessoas legais não vão pro céu, pessoas boas não vão pro céu, pessoas fiéis vão pro céu, pessoas perdoadas vão pro céu. E por isso precisamos confiar que o sangue de Jesus nos purificará de toda injustiça. Não existe força humana capaz de te purificar da sua injustiça. Não há nada que você possa conquistar por si mesmo. A Bíblia é muito clara ao dizer que feiticeiros, idólatras, mentirosos e ladrões merecem ser punidos no inferno. Mas por causa do amor e da magnífica graça de Deus em sua vida, Ele deseja que você não receba esse castigo, então Ele mesmo assumiu o castigo para que você e eu pudéssemos ter a oportunidade de nos relacionar com Ele por toda a eternidade. Que presente maravilhoso de Deus! Ah, sou tão grato pelo amor de Jesus, tão grato pela cruz, tão grato não só pela morte, mas também pela ressurreição de Jesus, porque esse é o Evangelho. Você precisa da ressurreição. Sem a ressurreição, Jesus não é diferente de você e de mim, então precisamos da ressurreição. Bom, pessoal, muito obrigado por assistirem a transmissão, por estarem aqui com a gente. Agradecemos muito a vocês, amamos vocês. Não se esqueçam de nos seguir na Kik ou em qualquer outra plataforma também. A conversa vai para o YouTube em breve. A Bíblia diz que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestade. Há uma guerra pela alma de Timothy, pela sua alma. Orem por Timothy. Nós vamos orar por Timothy. Amamos vocês, pessoal. Deus abençoe vocês, pessoal. Que Jesus brilhe sobre vocês todos os dias da sua vida. Deus abençoe vocês. Até logo.